Fala galera, beleza? Hoje nós vamos aprender um pouco sobre probleminhas envolvendo números inteiros, tá bom? Vocês já aprenderam o que é números inteiros e vocês já aprenderam operações com números inteiros, ou seja, fazer conta de adição, de mais, né? De subtração, que é de menos, de multiplicação, que é de vezes, de divisão, que é de dividir, potenciação e raiz quadrada, não é assim? Então, hoje nós vamos aplicar todo esse nosso conhecimento dentro de probleminhas, tá certo? Probleminhas aqui, nós vamos ler e interpretar cada questão dessa. Então, veja só, prestem bem atenção como é que eu vou responder essas questões. E no final da aula eu vou passar uma atividade bem parecida com essas, para que você tente fazer sozinho, baseado no que eu fiz aqui, você vai tentar fazer sozinho a sua atividade. É claro que vai mudar alguma coisa ou outra, né? Vai mudar a cidade aqui, vai mudar a temperatura, mas o contexto da questão vai ser o mesmo. Eu quero que vocês treinem isso e me entreguem, tá bom? Então preste atenção aqui e vamos resolver essas questões juntos. A primeira diz o seguinte: em uma cidade do Alasca, o termômetro marcou menos 15 graus. Galera, só um pouquinho aqui. Pronto. Tinha esquecido de ativar a caneta. Vamos lá. Em uma cidade do Alasca, o termômetro marcou menos 15 graus. Então, menos 15 graus está aqui. Pela manhã, se a temperatura descer mais 13 graus, ó, descer mais 13 graus, o termômetro vai marcar quanto? Aí você vai ter aqui as opções: 28, menos 28, menos 2, 2 positivo ou 28 positivo. Veja só, o termômetro tinha marcado quanto inicialmente? Menos 15 graus, né? Isso é, estava muito frio, estava uma temperatura abaixo de zero, porque é um número negativo. Então aqui nós já temos menos 15 graus. Aí ele diz o seguinte: se a temperatura descer mais 13 graus, então se eu estou descendo a temperatura, eu estou aumentando ou eu estou diminuindo a temperatura? Eu estou diminuindo, né? E quando eu estou diminuindo, eu estou fazendo uma conta de menos. Menos quanto? 13 graus. Pronto, então ficou aqui, ó, uma operação de subtração de números inteiros. Menos 15, menos 13. Como é que faz essa continha? Lembra na aulinha lá de operações com números inteiros? Tenho que observar o quê? Os sinais. Se os sinais são iguais, o que é que eu faço? Vou repetir o sinal, que é o menos, e vou somar esses números aqui, ó. 15 mais 13. Quanto é 15 mais 13? 28. Olha aqui o resultado. Menos 28. Aí você vem aqui, ó, e vai marcar letra A ou letra D? Letra A, né? Porque letra A é negativa, né? Pronto. Então, recapitulando, o que foi que a gente fez? Colocou aqui a temperatura inicial, que era menos 15 graus, e quando ele falou que baixou mais 13 graus, foi a temperatura que desceu, né? Que baixou. Então, se baixou, é uma continha de menos. Então, menos 15 menos 13, como foi que a gente fez? Viu que os sinais eram iguais, menos com menos, conservou e soma os números. 15 mais 13, 28. Então, o resultado foi menos 28. Vamos lá, vamos passar para a segunda questão. Se vocês não entenderam, vocês podem falar para mim: professor, não entendi a primeira, ou então não entendi a segunda, e por aí vai, tá bom? Segunda questão. Sendo n igual menos 3 ao quadrado menos 3 ao quadrado, então o valor de n é. Galera, veja só. A gente já sabe que 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, né? Significa que eu estou multiplicando 3 duas vezes, né? Uma, duas. Beleza? E quanto é 3 vezes 3? 3 vezes 3 é 9. Beleza. Aí teve uma regrinha que eu expliquei para vocês que nos números inteiros a gente tem que olhar se o expoente é par ou
ímpar, não foi assim? Se é par ou ímpar. Nesse caso aqui, esse expoente é par ou ímpar? Esse expoente é par. Beleza, o que é que acontece quando o expoente é par? O resultado vai ser sempre positivo, independente daqui ser menos 3 ou 3 positivo, o resultado é sempre positivo, certo? Então, quanto é 3 ao quadrado? 9, positivo, né? Mais 9. Aí aqui está menos, e quanto é 3 ao quadrado? 9. Então, veja só, aqui eu já tenho ó, uma conta de subtração, né? Com sinais diferentes. Aqui eu tenho mais e aqui eu tenho menos. Então, como é que eu faço aqui esse tipo de conta? Eu vou fazer nesse caso, eu teria que subtrair os números, né? 9 menos 9, que vai dar 0. E eu ia ter que colocar o sinal do maior. Mas veja só, não existe maior, né? Tanto 9 como 9 são iguais, né? Então, o resultado é 0. Isso se confirma porque o 0 não é nem um número positivo, nem um número negativo. O 0 é um número neutro. E tem 0 aqui entre as respostas? Tem, né? Olha o 0 aqui. Então, aqui a gente usou que tipo de conhecimento da aulinha passada? A gente lembrou como é que faz essa conta, 3 elevado a 2, que nada mais é que 3 vezes 3, que o resultado é 9. Aí existe uma diferença entre menos 3 elevado ao quadrado, que vai dar 9, e tem uma diferença de 3 elevado ao quadrado, que também vai dar 9. Ambos vão dar positivo. Por quê? Por conta do expoente, né? Beleza, galera. Então, está aqui o resultado da nossa questão. Letra B, 0. Terceira questão. Na reta numérica da figura abaixo, o ponto E corresponde ao número inteiro menos 9. Então, veja só. O ponto E corresponde a menos 9. Beleza, vamos guardar essa informação. E o ponto F ao número inteiro menos 7. Então, veja só, vamos procurar primeiro o ponto E aqui na nossa reta. O ponto E está aqui, ó. Pronto. E ele corresponde a que número? A menos 9. Beleza. O ponto F, que está aqui, corresponde a quem? A menos 7. Beleza, então. Aí ele pergunta, nessa reta, o ponto correspondente ao inteiro 0 estará aonde? Então ele quer saber, nessa reta, onde é que está o 0. Porque, ó, se você observar bem, da letra E para a letra F, a gente está pulando quanto? A gente está pulando dois números, né? Aqui no meio teria o menos 8, né? Está indo do menos 9 para o menos 7. Está pulando dois números. Então, quem seria o próximo número aqui, ó? O sucessor, pulando de 2 em 2 seria menos 5, né? Menos 5 viria aqui. E aqui na letra H seria menos 3. Na letra I, menos 1, que a gente está pulando sempre de 2 em 2. Já na letra J, ó, aqui é menos 1. Se eu for pular mais 2, aqui eu vou ter um positivo, né? E onde é que está o zero? O zero não está entre menos 1 e mais 1? Entre a letra I e a letra J estaria o que? O zero, tá certo? Então, vamos ver se tem essa opção entre a letra I, entre o ponto I e o ponto J. Vamos ver. Aqui, ó, entre o ponto I e o ponto J, alternativa C, beleza? Então, o que foi que a gente fez aqui? Primeiro a gente leu ó, o enunciado que dizia o ponto E corresponde a menos 9 e o ponto F corresponde a menos 7. Então, se eles estão lado a lado, isso significa que os números estão pulando de 2 em 2. Se estamos andando para a direita, procurando zero, nós continuamos andando de 2 em 2. Do 9 foi para o 7, do 7 foi para o 5, do 5 para o 3, do 3 para o 1, do menos 1 para o mais 1, né? Se eu andar, porque é assim, menos 1, 0, mais 1, né? Assim, então a gente pulou 2. O 0 estava entre eles, ou seja, entre o ponto I e o ponto J. Quarta questão. Em uma loja de informática, Paulo comprou um computador no valor de R$ 2.200. Então vamos anotar aqui. Computador, R$ 2.200. Uma impressora por R$ 800. Então vamos anotar. Impressora
por R$ 800. E 3 cartuchos que custavam R$ 90 cada. Então vamos lá, cartuchos que custavam R$ 90. Só que ele comprou quantos? Ele comprou 3, então vezes 3, né? Os objetos foram pagos em 5 parcelas iguais. O valor de cada parcela em reais foi igual a quanto? Então, pera lá. Primeiro, a gente tem que saber qual foi o total dessa compra, né? Então, a gente vai ter que fazer o quê? Vamos descobrir primeiro quanto que deu esses cartuchos aqui, ó. 90 vezes 3. 90 vezes 3, se eu fizer a continha aqui, ó. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 9, 18. Opa, 3 vezes 9, 18. Não, 27, né, pessoal? 27. Então aqui dá 270. Então vamos lá, vamos fazer essa continha para saber quanto foi que esse camarada gastou na loja de informática. Vamos somar tudo aqui. Então quanto foi que ele gastou no total? 0, 7, 2 mais 8, 10, mais 2, 12, 1 mais 2, 3. Então, 3.270. Aí ele diz que o valor dessa compra foi pago em 5 parcelas iguais, né? Então ele dividiu isso aqui por 5. Então vamos dividir em 5 parcelas iguais isso aqui. 32 dividido para 5 dá 6. 6 vezes 5 dá 30. Para 32 falta 2. Baixo 7 agora. 27 dividido para 5 dá 5. 5 vezes 5, 25. Para 27 falta 2. Baixo 0 agora. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5 dá 20. Para 20 sobra nada. Então, quanto foi cada parcela aqui, galera? 654. E onde é que está essa resposta? Na alternativa D, 654. Então, o que foi que a gente fez aqui nessa questão mesmo? Nós anotamos o valor de cada item que ele comprou. Um computador, 2.200, uma impressora, 800, cartucho, R$ 90. Só que ele comprou 3. Então, quanto é 90 vezes 3? 270. Beleza. Após saber o que cada item gastou, a gente somou tudo para saber o total da compra, né? E percebemos que ele gastou no total 3.270. Aí o probleminha nos falou que os objetos foram pagos em 5 parcelas iguais. Ou seja, em janeiro ele pagava um pedaço, em fevereiro ele pagava outro pedaço, em março ele pagava outro pedaço, em abril outro pedaço, em maio outro pedaço. 5 parcelas iguais. Então, nesse caso, a gente está fazendo o quê? Está fazendo uma divisão. Cada mês ele paga um pedaço. Então, a gente dividiu esse total por 5. E o resultado foi 654, que estava aqui na alternativa D. Beleza? Lembre-se que vai ter um exercício parecido com esse, o raciocínio é o mesmo, tá bom? Vocês vão fazer a mesma coisa, só que com uma roupagem diferente, tá certo? Vamos lá para a quinta e última questão. Quinta questão diz assim: imagine que uma pessoa tem R$ 500 depositados em um banco e faça sucessivos saques. Então, pera lá. O camarada tem R$ 500 no banco. Então, vamos colocar aqui o desenho de um caixa eletrônico, só para vocês entenderem melhor, né? Então, está dizendo que o camarada tem R$ 500 no banco. Aí depois ele fez sucessivos saques. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele foi lá e tirou dinheiro, né? Ele tinha 500 no banco e tirou dinheiro. No primeiro saque, ou seja, na primeira vez que ele tirou R$ 200. Então, ele tinha 500 e tirou 200. Quanto é que ficou com ele? 500 menos 200 dá 300. Ou seja, depois do primeiro saque, ele ficou com um total de 300. Mas teve o segundo saque que ele tirou 100. Então ele tinha 300 e tirou
100. Com quanto ele ficou? Com 200. Beleza, ficou com 200. Então vamos apagar aqui para fazer novas operações. Ficou com 200. E no terceiro saque? No terceiro saque ele tirou 300. Aí você diz, gente, professor, mas ele só tinha 200. Ele pode tirar 300? Pode tirar 300 sim, né? Vai ficar um número negativo, ou seja, ele vai ficar devendo ao banco. Se ele só tem 200 e tirou 300, ele vai ficar devendo ao banco. Vai dever quanto? Vai dever R$ 100. Dever R$ 100. Isso quer dizer menos 100. Então, qual é o saldo do banco dessa pessoa após os saques? O saldo é menos R$ 100. Tá certo? Então, espero que vocês tenham compreendido todas as questões. Se ficou alguma dúvida, você pode me perguntar tanto no grupo como no privado. Você diz, professor, não entendi a primeira, não entendi a segunda, não entendi a terceira. Não me venha assim, professor, não entendi nada, porque aí fica difícil de lhe explicar. Você assiste o vídeo de novo. Então, se ficou alguma dúvida, vocês me contam, tá bom? E depois pode ser que tenha ficado alguma dúvida aqui e acolá, mas não se desespere. Quando você fizer o exercício sozinho, eu garanto que você vai compreender melhor tudo isso. Isso aqui é só uma explicação, tá bom? Então, depois que você fizer sozinho, é que você vem tirar suas dúvidas, tá bom? Então, voltem ao grupo agora que eu vou estar passando o exercício para vocês fazerem sozinhos, tá bom? Valeu!